Eu quero dar continuidade ao que o Espírito Santo já falou, né, um pouco através do Alexandre. Vamos ler o Salmo 1. Amém? Ele leu 2 versículos, eu vou ler tudo. E Deus vai falar com a gente. Salmo 1. Diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Então esse é o texto de hoje, né? Nós vamos meditar em cada um desses versículos. O tema que o Senhor colocou no meu coração, irmãos, é o seguinte: vida fluindo do Espírito de Deus. Vida fluindo do Espírito de Deus. Então o primeiro versículo diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Irmãos, bem-aventurado é aquele que é verdadeiramente feliz, que é cheio de alegria e de felicidade. Esse é o bem-aventurado. Ele é abençoado com a felicidade. Né? Então, olha como a gente, né? Como é abençoado, né? O homem bem-aventurado. E a chave, irmãos, da bem-aventurança, a chave para ser um homem bem-aventurado, uma mulher bem-aventurada, é a obediência à palavra de Deus. Essa é a chave. Se eu obedeço, é porque eu creio. Porque eu ouvi Deus falar e eu creio, então eu obedeço. A obediência vem depois da fé. A gente ouve, crê e obedece. Quando a gente não obedece, irmãos, na realidade a gente não está crendo. Realmente. A gente está colocando, de repente, dúvidas naquilo que Deus está falando. Então esta é a chave para você ser um homem, uma mulher bem-aventurados. Obedecer à palavra do Senhor. Irmãos, ser bem-aventurado, no entanto, é muito mais que um sentimento. É muito mais que isso. É o relacionamento, ou melhor, é o resultado do relacionamento correto com Deus. Porque tem muitas pessoas que se relacionam com Deus, né, mas de repente de maneira errada. Ser bem-aventurado, irmãos, é ter vida com Deus no Espírito. Você tem um Espírito? Não. Você não tem um Espírito. Você é um Espírito. Nós temos uma alma e habitamos num corpo. Então, ser bem-aventurado é ter vida com Deus no nosso espírito. Então, ser bem-aventurado, né,
É muito mais que um sentimento. É o resultado deste relacionamento correto com Deus. O homem bem-aventurado, como diz o versículo, o que ele não faz? Ele não anda no conselho dos ímpios. Ele não se detém no caminho dos pecadores. Ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Não sei se os irmãos percebem aqui que o caminho do pecado sempre vai de mal a pior. Esse é o caminho do pecado. A pessoa primeiro começa a andar no caminho. Daqui a pouco ela se detém naquelas coisas, no caminho do pecado. Daqui a pouco ela se detém com aquelas coisas, quando ela menos espera, ela já está sentada com os escarnecedores. Então jamais sigam os conselhos dos ímpios. E na internet tem bastante. Tem muitos ímpios na internet aconselhando as pessoas a fazerem muitas coisas. Então não sigam os conselhos dos ímpios. Irmãos, a gente fala internet porque todo mundo tem acesso. Hoje dificilmente alguém não tem um celular com acesso ao mundo. Então nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino. Então nós temos o Espírito de Deus. E ele vai nos levar à verdade. Né? A verdade. Porque tem mentira que parece verdade. Mas é mentira. Então jamais sigam os conselhos dos ímpios. Tais conselhos levarão vocês a andar pelo caminho do pecado. E farão com que vocês façam parte da roda daqueles que zombam de Deus. Com certeza você já deve ter visto na televisão, próprio na internet, pessoas zombando de Deus, da palavra de Deus, zombando dos servos de Deus. Esses são os ímpios. Estes são os escarnecedores. Então jamais parem para ouvir, irmãos. Sabe? Porque são escarnecedores. O bem-aventurado não se detém nessas coisas. Aleluias. Os verdadeiros discípulos de Jesus, eles também podem ser identificados pelas palavras que eles falam, pelas coisas que eles praticam. Porque o versículo diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, uma pessoa que faz isso é identificada como um discípulo de Jesus, servo do Senhor. Então, os discípulos de Jesus também podem ser identificados pelas palavras que falam, pelas coisas que praticam, pelos lugares que frequentam, pelas pessoas com as quais convivem, pelas amizades que cultivam. Porque não sei se os irmãos se lembram, o Senhor nos tirou das trevas. Como falou domingo passado através da Ângela. E nos transportou para o reino do Filho dele. Filho do seu amor. Então aquela vida que nós levávamos nas trevas, ela já passou, irmãos. Nós não podemos mais viver daquela maneira. Nós temos que viver agora os princípios do reino de Deus. Então, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes,
O seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Irmãos, o prazer do homem bem-aventurado não está nas coisas do mundo, mas está na palavra de Deus. E nela medita de dia e de noite. Perceba que não é só de dia e nem só de noite, é de dia e de noite. Ou seja, a meditação da palavra de Deus faz parte da vida diária de um discípulo do Senhor Jesus. Então, quando oramos e meditamos a palavra de Deus, de dia e de noite, nós ligamos o nosso coração e a nossa mente com a autorrevelação de Deus através da palavra dele. Porque Deus, irmão, se revela através da sua palavra. Quando nós lemos a palavra, nós recebemos a revelação de quem Deus é, do que ele faz. Então o próprio Deus se revela a nós, né, que cremos nele. Então quando nós meditamos e oramos, né, e meditamos na palavra do Senhor, o nosso coração e a nossa mente estão ligados para que a gente receba essa autorrevelação de Deus. E assim, irmãos, a gente cresce espiritualmente. A gente se torna estável espiritualmente. Não abalado, flexível espiritualmente, mas firmes espiritualmente. A gente se santifica dia após dia. E a gente vai se tornando cada vez mais, irmãos, parecidos com Jesus. A gente vai se assemelhando cada vez mais com Ele. E na medida que a gente assim ora e medita na palavra do Senhor, nossos pensamentos, você pensa? Então, nossos pensamentos, sentimentos, palavras, atitudes e ações, tudo isso vão se amoldando ao padrão do reino de Deus. De repente, o que você pensa está em desacordo com os padrões do reino. De repente, os seus sentimentos, suas palavras, suas atitudes não condiz com o padrão do reino de Deus. Mas na medida que você medita, ora, medita na palavra do Senhor, ela vai transformando a sua vida. Por quê? Porque ela está renovando a sua mente. Ela está tirando tudo aquilo que está errado e está colocando em você o que é certo diante de Deus, não diante dos homens nem da sociedade, mas diante de Deus. Porque hoje, irmãos, o que Deus diz que é certo, o mundo diz que é errado. E o que Deus diz que é errado, o mundo está dizendo que é certo. Em quem nós vamos acreditar? No mundo ou em Deus? Em Deus, na palavra do Senhor. Então, quando a gente medita, irmãos, na palavra do Senhor de dia e de noite, tudo isso em nós vai sendo amoldado ao padrão do reino. E claro, né, irmãos, quando a gente medita na palavra do Senhor de dia e de noite, a gente precisa ouvir essa palavra, né, claro, de Deus, discernir e obedecer o que Deus está dizendo através dela. Quando você lê e meditar a palavra do Senhor, você tem que entender que Deus está falando com você através da palavra. E você precisa discernir o que Deus está falando comigo através desta palavra que eu estou lendo. Então Deus, irmãos, através da sua palavra, Ele pode nos edificar, Ele pode nos exortar, nos consolar, nos ensinar, nos repreender, nos corrigir, nos educar,
nos fazer promessas. Então, quando eu leio aqui um texto da palavra do Senhor, começo a meditar, eu preciso saber o que Deus está tratando comigo. E a partir do momento que eu receber esse discernimento, eu vou viver a palavra e obedecer o que Ele está me falando, né? O que Ele está me orientando. Então, o bem-aventurado, o prazer dele, não está nas coisas do mundo. Está sim na lei do Senhor, na palavra do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Como que é o bem-aventurado? Ele é como árvore, versículo 3. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Assim é o bem-aventurado. Por isso, irmãos, que hoje o que a maioria das pessoas tem buscado nas igrejas é a prosperidade financeira. A maioria das igrejas é isso que as pessoas têm buscado. É a prosperidade financeira. E o marketing que é feito em cima disso é grande. Se você quiser prosperar, você tem que ir em determinados lugares. Porque lá você vai alcançar a sua prosperidade financeira. Mas, irmãos, o homem bem-aventurado não busca essas coisas. Não busca. Ele não corre atrás dessas coisas. Sabe o que está escrito em Provérbios 22, 1? Provérbios 22, 1. Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. E o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Irmãos, os valores na vida de um homem bem-aventurado é bem diferente do mundo. O homem bem-aventurado, ele não busca essas coisas. Porque na vida dele, tudo isso vem das mãos de Deus. Na verdade, essas coisas correm atrás dele. Então, o homem bem-aventurado, irmãos, ele tem vitalidade e estabilidade espiritual. E física também. Por quê? Porque ele está firme, plantado, junto à corrente de águas. E é assim que ele produz fruto no devido tempo e é próspero em tudo que ele faz. Porque ele não anda na roda dos escarnecedores, ele não anda no conselho dos ímpios, ele não se detém na roda dos escarnecedores, o prazer dele está na palavra de Deus, nela medite de noite, né? Então, assim, ele está plantado junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, né? Vamos entender algo aqui, irmãos. A água, comumente, representa o Espírito de Deus. A água, o símbolo do Espírito, um dos símbolos do Espírito Santo de Deus que a palavra nos mostra é a água. Jesus disse lá em João 7,36: quem crer em mim, como diz a Escritura, não como o mundo diz, como as Escrituras dizem,
do seu interior fluirão rios de água viva. Não é água parada, é água viva. Não é água morta, é água viva. Isto ele disse com respeito a quem? Ao Espírito Santo que haviam de receber. Os que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido glorificado ainda. Então quando Jesus disse isso, ele ainda estava aqui no mundo, na sua carne, no seu corpo físico. E ele disse que aquele que cresce nele, do seu interior, fluiriam rios de água viva. Então ele estava falando de quem? Do Espírito Santo. Irmãos, estar plantado como árvore junto à corrente de águas é ter vida no Espírito de Deus. Você imagine um rio, né? Um rio que tem correnteza, né? Não um lago, um rio, e assim, na sua beiradinha, uma árvore plantada. Então ela está plantada, ela está fixada ali. E ela é alimentada pela água, pelos nutrientes da terra. Então tudo isso aí representa, irmãos, o cuidado do Espírito Santo de Deus, a vida que todos nós temos que ter no Espírito de Deus. Então, quando nós estamos plantados junto à corrente de águas, que representa o Espírito Santo, né, é aí que nós somos guiados, dirigidos, governados, orientados, movidos, alimentados. Por quê? Pelo Espírito Santo, irmãos. Pelo Espírito Santo. Tem uma frase aqui, irmãos, que nós precisamos entender. Está escrito assim no versículo 3. O bem-aventurado, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz, será bem-sucedido. Esse tudo quanto ele faz será bem-sucedido, irmãos, isso não significa que o homem que é bem-aventurado nunca terá problemas na vida. Porque pensa os apóstolos, eles eram bem-aventurados, aqueles 12, Timóteo, Tito, os que vieram depois, né? E eles tiveram muitos problemas na vida, mas por causa do Evangelho. Irmãos, se os problemas na nossa vida fossem por sermos servos de Deus e por estarmos fazendo a obra do Senhor, na verdade, irmãos, isso aí não é problema. Porque o Senhor nos alertou sobre tudo isso. Então, na vida do bem-aventurado, vai acontecer coisas, problemas, né? Assim, em relação ao ministério. Mas ele sempre conhecerá a vontade de Deus para a sua vida. Sempre. Ele sempre vai saber o propósito de Deus em tudo na vida dele. O versículo 4 diz que os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Então, os ímpios, eles não são como os bem-aventurados, eles são diferentes. Os ímpios não enxergam os seus erros e não se arrependem dos seus erros, dos seus pecados.
Os ímpios, irmãos, são pecadores perversos, impiedosos, cruéis, incrédulos, desumanos, autossuficientes. Não precisam de Deus. São arrogantes, contrários a Deus, opositores de Deus. Os ímpios, eles estão fora de Cristo. Os bem-aventurados estão em Cristo. Os ímpios, eles estão fora de Cristo, longe de Deus. Eles não dão o devido respeito a Deus e a sua palavra. Eles se levantam contra tudo o que diz respeito a Deus. E não respeitam e nem ofendem a Deus. Eles não respeitam e ofendem a Deus e seus adoradores. Eles escarnecem dos filhos de Deus. Assim é o ímpio. E a palha é o símbolo do ímpio, segundo o Salmo. Eles são como a palha que o vento dispersa. Então a palha simboliza os ímpios, pois são como a palha que o vento dispersa, que o vento carrega. Não estão firmados, não tem raiz. Os ímpios vivem sem direção e sem segurança, como um pedaço de palha soprado pelo vento. Por isso, o versículo 5, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Irmãos, os ímpios não prevalecerão no juízo, porque haverá um juízo, e ainda não chegou. É tempo de graça, é tempo de salvação, mas vai chegar o tempo do juízo. E por serem ímpios, eles vão perecer, e serão condenados na presença de Deus no dia do juízo. E perecerão eternamente. É o que diz a palavra do Senhor. Eu conheço ímpios, talvez você também, que se converteu. Eu conheço ateus que se renderam a Deus. Mas há ímpios que não se dobram diante de Deus. Então é destes que o Salmo fala. Eles serão julgados e condenados na presença do Senhor. Então os ímpios, eles não vão prevalecer no juízo de Deus, nem na congregação dos justos, como diz aqui o versículo. Eles serão separados dos justos no dia do juízo. Então a gente encontra aqui neste salmo, irmãos, dois lugares possíveis aos seres humanos. Onde os seres humanos podem estar? Somente em dois lugares. Na roda dos escarnecedores ou na congregação dos justos. Porque, irmãos, aquele que não crê em Deus, ele acaba sendo um ímpio. Sabe? Porque ele vai desrespeitar a Deus lá no seu íntimo. Por isso que esse salmo fala de dois lugares: roda dos escarnecedores e congregação dos justos.
Glória a Deus que hoje nós fazemos parte pela graça de Deus, não pelo nosso mérito. Hoje nós fazemos parte da congregação dos justos, né? E quando a Bíblia usa a palavra justo, não é em relação a nós, irmãos. É em relação a Deus. Porque de justo a gente não tem nada. Nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Nós somos justos para estar na presença do Senhor por causa de Jesus, não pelo nosso mérito. E no versículo 6 é o último, diz o seguinte: pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então os irmãos percebem, eu estava lendo um comentário sobre esse salmo, e o comentarista lá que eu li, ele disse o seguinte, no livro lá que eu tenho: que o Salmo 1, ele apresenta assim as regras, né, para todos os outros salmos. Porque o Salmo apresenta dois tipos de homens. Isso acontece em todos os salmos. Então há dois tipos de homens. Há homens justos, que são os bem-aventurados, e há os homens ímpios. Então o Senhor diz aqui, Ele conhece o caminho, a vida do justo. Por quê? Porque o Filho dele justificou essa vida. E por causa da justificação, ele tem paz com Deus. A gente precisa entender algo, irmãos. Existe a paz com Deus e a paz de Deus. É diferente. Paz com Deus é você estar bem com Ele. E a paz de Deus é a paz dele que Ele nos dá em tempos de aflições. Porque a paz de Deus não é ausência de problemas. A paz de Deus não é ausência de conflitos, de guerras. Jesus disse: a minha paz vos dou. Não nola dou como o mundo a dá. Então, quando nós temos a paz de Deus, não importa o que a gente esteja passando na vida, irmãos. Pode ser a situação mais terrível do mundo. Nós temos paz. A paz de Deus. Quando a pessoa passa por um desafio e ela não tem paz, ela faz besteira. Faz coisa que não deve. Não pensa, não consegue raciocinar. Mas o bem-aventurado, quando ele passa por desafios, situações, ele tem a paz de Deus. E ele consegue, no meio de toda aquela tribulação, sabe? Ele consegue ouvir a voz de Deus. E Deus o orienta, né? O caminho que ele deve tomar. Ele vai ter paz de Deus no coração. E paz com Deus é você estar bem com Ele. E lá, se eu não me engano, em Romanos 5, no começo está escrito que nós fomos justificados por Jesus Cristo. Por isso, Deus nos vê justos diante dele por causa de Jesus. Então, Jesus, ele é a nossa justificação. Então, o Senhor, ele conhece a vida do justo, a vida do bem-aventurado, pois caminham
Porque os bem-aventurados, irmãos, eles caminham pelo caminho da justiça de Deus, que os leva aonde? Na presença de Deus. O caminho que o justo e o bem-aventurado andam, irmãos, o caminho pelo qual ele anda, esse caminho leva a ele todos os dias à presença de Deus. E é lá que ele é abençoado. É aos pés do Senhor que ele é fortalecido, que ele cresce espiritualmente, que ele se santifica, que ele se afasta do pecado. Já os ímpios caminham pelo caminho da impiedade. E esse caminho leva eles à punição eterna, que é o que diz aqui, eles perecerão. Então eles estão trilhando um caminho que os levará à condenação eterna. Mas o justo, o caminho do justo, Deus conhece. Pois o justo, ele caminha no caminho da justiça de Deus, né? Justificado por Deus. Amém, irmãos? Essa garrafa é uma benção. Obrigado, Jesus. Falei bênção, bênção mesmo, é bênção. Irmãos, o tema que o Senhor nos deu para este ano é esse aí, ó. Chamado de Deus para a minha vida. E praticamente todos os domingos, o Senhor, ele tem nos exortado quanto ao nosso chamado e à nossa missão. Porque o Senhor não nos salvou, irmãos, para a gente ficar parado, para a gente receber bênção. Ele nos salvou para a gente ser uma bênção. E para a gente cumprir a missão e o chamado que Ele nos deu. Então, o nosso Senhor, Ele nos designou para irmos e darmos frutos. Foi para isso que o Senhor nos escolheu e nos designou. Vou dar um exemplo. Jailson, o Senhor te escolheu e te designou para que você vá e dê fruto. Você também, Léo. Paulo, Joel, Valquíria, o Josi, a Wanda, todos vocês. Deus escolheu, irmãos, cada um de nós, para a gente ir e dar frutos. Mas fruto que permaneça. Fruto, não fruto que fica avoando por aí. Não sei nem se existe a palavra voando. Meu netinho me chama de inventor. É que eu vivo inventando moda, né? E a Ângela fica doida. Lá vem, porque tem umas modas que eu invento, né? Que é adrenalina do moleque vai lá em cima. Né? E então a gente de vez em quando inventa umas palavras também. Então, amados, o Senhor escolheu a mim e a você para que a gente vá e dê fruto. E os irmãos se lembram, né? O Alexandre até citou da figueira infrutífera. O avicultor, ele cuidou da figueira. Ele falou com o proprietário da figueira, ele falou, não, deixa eu cuidar dela mais um ano, né? Para que ela desse fruto. Né? E o Senhor, irmãos, Ele tem cuidado de nós.
para nós darmos frutos para o reino de Deus. O Senhor tem cuidado de você? Então, olha, guarda isso no teu coração. O Senhor não tem cuidado de nós, irmãos, apenas para a gente ser feliz e ter o que a gente precisa. O Senhor tem cuidado de nós, irmãos, e tem feito tudo de bom que Ele tem feito para nós, para a gente cumprirmos o propósito dEle. E a missão e o chamado que Ele nos fez. Então, nosso proprietário, lembra aquele cântico? Somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor. Então, nós não somos donos nem da gente mesma. Então, nós temos um dono, um proprietário, que é Deus. A nossa vida pertence a Ele. E o nosso dono, por sua graça, amor, bondade e misericórdia, Ele nos concedeu mais um tempo, irmãos, para nós darmos fruto para Ele, no caso, em relação às células. Em relação às células. Para que a gente multiplique as células. Nós tínhamos o objetivo de alcançar esta multiplicação até o final de julho, agora. Mas, pelo jeito, não vai dar. Então, o Senhor nos concedeu um novo prazo. E vai ser até o dia 31/12 desse ano. Então, nós vamos ter mais 6 meses para nós multiplicarmos nossas células. Né? Portanto, em relação às células, nós temos até o final do ano para dar frutos. Como o Senhor disse aqui recentemente, através da Ângela. O Senhor nos deu uma visão. Nós estamos fazendo curso, temos uma turma de sábado. Muitas outras turmas já tiveram, 2 anteriores. Essa é a terceira, né, Alexandre? Terceira turma. Já houve 2 turmas de irmãos que estão aqui, que já passaram pelo curso obreiro aprovado. Então nós temos uma visão, né? E a célula, o objetivo principal dela é se reunir com Jesus. Este, irmãos, é o principal objetivo de nós nos reunirmos nas células, nos encontrarmos ali com o Senhor. Não é um encontro social. Não é um encontro, irmãos, para a gente discutir coisas que não têm a ver com o reino. Nós estamos ali para nos encontrarmos com o Senhor. Para termos comunhão uns com os outros e todos nós com Ele. Porque igreja, irmãos, é isso. Irmãos, se nós viemos aqui apenas para nos encontrarmos fisicamente, sem a presença de Jesus, irmãos, isso aí não tem valor nenhum. Isso não edifica nada. Então, guardem isso no coração. Todas as vezes que os crentes se reúnem, todas, não importa se tem 2, 3, 4, 5, 10, 100, 1000. O objetivo maior é nós estamos ali juntos para ter comunhão com Jesus. Porque Ele está ali. Irmãos, o Senhor está aqui.
E nós estamos aqui reunidos em comunhão uns com os outros e todos nós com Jesus. Isso é a igreja. Sem a presença de Jesus, irmão, não tem igreja. Sem a presença de Jesus não tem nada, irmãos. Então, Jesus está aqui. Jesus está na célula. Jesus está na sua casa. Jesus no elevador. Jesus em... Onde você colocar a planta dos seus pés, Jesus está com você. Aleluias. Então, esse é o objetivo principal, irmãos, da célula e de todo encontro que a gente tiver. Se o teu irmão te convidar para almoçar, né, apesar que tá difícil, né, por causa dessa pandemia, mas se o teu irmão te convidar para almoçar, tá ali a família dele e você, vocês estão almoçando com Jesus. Jesus está ali. Ele disse assim, ó, eis que estou convosco, eis que estou convosco, todos os dias, até a consumação dos séculos. Até quando você peca, Jesus está com você. Até quando você peca. Bom, aqui não tem ninguém que peca. Talvez na igreja ali do lado. Mas aqui não. Até quando a gente peca, irmãos, o Espírito de Jesus está com a gente. Mais triste. Não entristeçais o Espírito de Deus. Então, amados, até dia 31/12, a gente tem que multiplicar a célula. Por quê? Porque o objetivo final da célula é a multiplicação. Se a célula não se multiplicar, irmãos, ela perdeu o sentido. E como que a célula multiplica? Fazendo discípulos. E como se faz discípulo? Renunciando tudo. Porque quem não renunciar tudo, irmãos, não pode ser discípulo de Jesus. Quando o Senhor fala renunciar tudo, irmãos, não é para você largar sua mulher, seu marido, seu trabalho, seus estudos. Nada disso. Você pode continuar trabalhando, você pode continuar estudando, você pode fazer pós-graduação, mas você tem que entender o seguinte, que tudo que você fizer na sua vida tem que ser para a glória de Deus. Tem que ser para cumprir o propósito de Deus, não os teus sonhos. Porque hoje, irmãos, tem muito crente correndo atrás dos seus sonhos e se distanciando de Deus. Se distanciando, irmãos, de Deus. Então, de repente, eu trabalho para Deus. Eu estou estudando para Deus, porque Ele tem um propósito na minha vida. É esse entendimento, esse discernimento que nós temos que ter, irmãos. Que Deus nos chamou, nos escolheu, nos designou. E tudo que nós fizermos na vida tem que estar debaixo desse propósito. Então, quando o Senhor diz que a gente tem que renunciar tudo, é colocar Ele, o propósito e a vontade dEle, na frente de tudo. O mais importante na nossa vida, irmãos, é Deus e o propósito que Ele tem na minha vida. Aleluias. É daí, irmãos, que eu vou organizar a minha vida. Todos nós temos que trabalhar. De repente precisamos estudar, vamos trabalhar sim. Né? Mas sempre com o foco no propósito de Deus. Sempre.
Porque de repente Deus pode te tirar da empresa, colocar em outra. Então nós temos que estar nas mãos do Senhor, nos submeter a Ele, né, para que Ele cumpra o propósito dele na nossa vida, na minha, na sua. Né? E para que a gente multiplique as células, irmãos, a gente vai precisar de algo. Sabe do quê? Novas casas. Então, se você tem esse desejo no coração de fazer da tua casa uma célula, pode procurar os líderes de células, eu, o Alexandre, que hoje nós estamos como supervisores, sabe? E fala, olha, eu gostaria muito de ter uma célula na minha casa. Porque se não houver casas, irmãos, vai ser difícil, né? Então, pode procurar a mim, o Alexandre, os líderes de células, né? Porque nós vamos precisar de novos lares. Tem células que já a gente consegue multiplicar, mas está faltando lares. Então que você, né, abra mesmo o teu coração, é uma bênção, irmãos. Né? Receber a presença do Senhor ali, na sua casa, né, a igreja do Senhor, é bênção. Irmão, se eu e você, a gente é bem-aventurado, a gente dá fruto naturalmente. O que é naturalmente? Sem forçar. Você já viu um pé de jaca fazer força para dar fruto? Ou qualquer outra árvore frutífera? De repente a arvorezinha está lá plantada, aí ela começa a fazer força. E daqui a pouco, pum, sai uma jaca lá. Não é assim, irmãos. Naturalmente ela vai ser, aquela semente vai ser semeada, a árvore vai crescer e no devido tempo ela vai dar o fruto. Ela vai dar o fruto. Naturalmente. Então, se eu e você, se nós somos bem-aventurados, nós vamos dar frutos naturalmente para o nosso proprietário, que é Deus. Por quê? Porque nós estamos plantados junto à corrente de águas. Irmão, ser como árvore plantada junto à corrente de águas é estar plantado no reino de Deus. Está plantado, alicerçado em um ministério local. O nosso ministério local qual é? A Guia de Cristo. Foi aqui que o Senhor nos plantou. Aqui, irmãos, é uma parte do reino de Deus na terra. E não só aqui, na sua casa também. Aqui, irmãos, é uma embaixada do reino de Deus. Na sua casa também. Então nós estamos plantados no reino de Deus. E quem está plantado no reino de Deus não se move para as coisas do mundo. Não se move. Por quê? Porque está plantado. Você já viu uma árvore andando? Só se for de boneco, né? Eu nunca vi uma árvore andando. A árvore está plantada. Então esse texto está dizendo que o bem-aventurado, ele está plantado no reino de Deus, não se move para as coisas do mundo, para as coisas do outro reino. Os irmãos lembram-se do outro reino, né? Da onde Deus tirou a gente, das trevas.
Colossenses 1,13. Domingo passado a Ângela leu. Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Portanto, irmãos, no reino de Deus, junto à corrente de águas, eu e você plantados no reino de Deus, junto à corrente de águas, isso é ter vida no Espírito de Deus. O nosso espírito humano somos nós. E nós temos que ter vida no Espírito de Deus. Estar plantado, irmãos, junto à corrente de águas, é vida fluindo do Espírito de Deus dentro de nós. Lembra-se que o apóstolo Paulo escreveu, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Cristo vivia nele realmente. E tem que viver em nós, irmãos, realmente. Através do Espírito dele que habita em nós. Então, estar junto à corrente de águas, irmãos, é ter intimidade com o Espírito Santo. Irmãos, se nós não tivermos intimidade com o Espírito Santo, a gente não vai conseguir sair do lugar para evangelizar, para ganhar as almas. Precisamos ter intimidade com o Espírito Santo. Estar plantado junto à corrente de águas é depender totalmente do Espírito Santo. Irmãos, totalmente. Nas mínimas e nas máximas coisas, na nossa perspectiva. Depender totalmente. É ser por Ele assistido. É ser por Ele cuidado, alimentado, guiado, dirigido, governado por Ele. Ele tem que governar a nossa vida. É Ele que orienta, é Ele que nos move para a missão, para o chamado. É Ele que nos inspira, irmãos. É Ele que nos habilita. É Ele que forma em nós o caráter do Filho de Deus. É esta, irmãos, a vida no Espírito de Deus que eu e você temos que ter. Então o Espírito Santo está em cada um de nós. Para cumprirmos o propósito de Deus. E esta vida no Espírito de Deus, é esta vida no Espírito de Deus, que no devido tempo dá o seu fruto, naturalmente, e cuja folhagem não murcha. Você já viu um crente murcho? Eu já vi, irmãos. Você já viu um crente ansioso? Você se olhou no espelho hoje? Como a gente tem ansiedade, né, irmãos? Como a gente anda ansioso pela vida. Então, esta vida no Espírito que Deus está nos lembrando, porque Ele já falou isso várias vezes. Esta vida que, no devido tempo, dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto Ele faz será bem sucedido. Então, amados, guarde esta revelação no coração de vocês. Que não seja apenas uma palavra para o nosso conhecimento intelectual, mas que seja uma revelação no nosso espírito. Nós estamos plantados no reino de Deus. Deus nos tirou de uma condição de perdição e nos colocou numa situação de salvação.
Ele nos plantou no seu reino, através do ministério, esse ministério que Ele nos confiou. Outros irmãos nossos estão plantados em outros ministérios, mas foi aqui que o Senhor nos plantou. E Jesus disse: não vos deixarei só. Eu enviarei um outro Consolador, o Espírito Santo. É através do Espírito Santo, irmãos, que nós fazemos a obra de Deus. Mas para isso eu preciso ter muita intimidade com Ele. Então eu e você, nós vamos ter que abrir mão de muitas coisas. Para meditar, para orar e meditar a palavra do Senhor. Para fazer com que a palavra de Jesus habite em nós ricamente, não pobremente. A palavra do Senhor, irmãos, tem que habitar em nós ricamente. Ricamente. E o Espírito Santo, Ele vai guiar a nossa vida. Ele vai nos levar pelo caminho do propósito que Deus tem na nossa vida. Porque o Espírito Santo, irmãos, Ele sabe o que está escrito no livro celestial. Aquele livro que Deus escreveu todos os nossos dias, antes mesmo de nós nascermos. Está escrito lá no livro dos Salmos. Antes mesmo de nós nascermos, o Senhor já conhecia todos os nossos dias. E ali Ele já tinha escrito o plano dEle para a nossa vida. Só tem um que conhece esse plano. É o Espírito de Deus. E Ele quer revelar para mim e para você o que Deus planejou para nós, irmãos, antes de nós nascermos. Só que nós podemos aceitar esse plano ou não. Nós podemos, irmãos. De repente eu quero pegar o caminho da impiedade, ao invés do caminho que vai para o céu, o caminho do propósito de Deus para a minha vida. Então que a gente, irmãos, busque mesmo de Deus. Uma coisa eu tenho certeza: o propósito que Deus tem na minha vida e na sua é para a gente ficar junto. Não é separado, não. Porque a salvação, ela é individual. A salvação, irmãos, ela é individual. Mas o propósito que Deus tem é coletivo. Coletivo. O propósito que Deus tem na minha vida, na realidade, não é meu, é da igreja. E eu faço parte da igreja. Você compreende isso? Glória a Deus. Porque hoje tem muitas pessoas, irmão, muitos crentes, que estão aí vagando sozinhos. Né? Dizendo que estão fazendo a obra do Senhor, não estão plantados em nenhum lugar, não prestam conta para ninguém, não se submetem à liderança de ninguém. E isso perante Deus é errado. Então o Espírito Santo está nos ensinando todas essas coisas, irmãos. Porque o propósito de Deus é com a igreja. Eu tenho sim um chamado, você também, mas o propósito é coletivo. Então eu faço a minha parte, você faz a sua, cada um de nós faz a sua. E a Bíblia diz lá em Efésios 4, a igreja cresce. A igreja aumenta, a igreja se multiplica. Quando cada um faz a sua parte no corpo, não fora do corpo, no corpo.
Então nós temos que... O Senhor falou uma vez aqui, irmãos. Nós temos que tirar aquela mentalidade do individualismo. De repente a gente é muito individual. Ainda. Nós temos que ser corpo. Nós temos que discernir plenamente o corpo. Por isso que o apóstolo Paulo diz lá em Coríntios, né? Nós temos que discernir o corpo, entender o corpo. Nós fazemos parte do corpo. Então é isso, irmãos, que o Senhor colocou no meu coração. Vida fluindo do Espírito de Deus. Aí, você tem um espírito. É isso? Você é espírito. E sabe o que Jesus disse lá para a samaritana? Que Deus também é. Deus é espírito. E nós também. Então nós temos que ter comunhão no nosso espírito com o Espírito de Deus. Isso é ter vida. Isso é vida de Deus, irmãos, fluindo através de nós. Vida fluindo do Espírito de Deus. Essa vida vai alcançar muitos pecadores. Esta graça vai alcançar muita gente para a glória de Deus. Amém? Vamos ficar em pé?